Legal, pessoal, estamos aqui de volta e nós vimos então o transformador, como ele funciona e que ele consegue transmitir energia de uma bobina, que nós chamamos de primário, para outra que nós chamamos de secundário, sem que haja contato físico direto entre elas. Uma transmissão sem fio através dos princípios do eletromagnetismo que nós não vamos abordar aqui, tá? Mas, olha só, aqui no secundário, nós vimos então que surge uma tensão elétrica, desde que no primário eu injete uma fonte de corrente alternada. Vou até colocar aqui, ó, VAC. Tem que ser um sinal alternado, tá? Olha só. Qual vai ser a tensão que eu vou ler aqui no secundário? Vamos supor, só a título de suposição, tá? Que aqui no primário nós injetamos uma tensão de 100 volts. 100 volts de corrente alternada aqui no primário. Qual vai ser a tensão que eu vou medir aqui no secundário? Isso é muito interessante, pessoal, porque a tensão que eu vou ter aqui no secundário vai ser proporcional à relação de espiras do transformador. Então, olha só, no primário eu tive 3 espiras. No secundário eu tive 1 espira. Ora, algo que é muito legal no transformador é que o número de espiras que eu tenho é proporcional à tensão. Ou seja, se aqui no primário eu tive 100 volts em 3 espiras, no secundário, como eu tenho apenas 1 espira, eu vou ter apenas 1/3 da tensão do primário. Ou seja, vamos fazer a regrinha de 3 aqui, ó. Então, no primário, eu tive 3 espiras e 100 volts. No secundário, eu tenho 1 espira, a bobina deu apenas uma volta, e X volts. Não sei quanto que é isso aqui, mas eu vou calcular. Como eu falei para vocês, a tensão elétrica é proporcional ao número de espiras, é diretamente proporcional ao número de espiras. Então, as setinhas da nossa regra de 3 ficam assim, e eu sei que eu vou ter que fazer a multiplicação cruzada. Então, como é que vai ficar isso aqui? 3 espiras vezes x, 3x, vai ser igual a 1 vezes 100, que é 100. X, então, vai ser igual a 100 dividido por 3, que vai ser igual a 33,3 volts. Então, olha só que interessante. Se eu injetar 100 volts aqui no primário, eu vou medir aqui no secundário uma tensão de 33,3 volts. Por quê? Porque no primário eu tive 3 espiras e no secundário eu tive 1 espira apenas, ou seja, 3 vezes menos espiras. Como eu tive 3 vezes menos espiras aqui no secundário, a tensão aqui também vai ser 3 vezes menos, ou seja, 33,3 volts. Se no primário eu tivesse 4 espiras, vamos supor que eu fizesse mais 1 espira aqui, e jogasse 100 volts, no secundário eu teria agora 25 volts, porque eu tenho 4 espiras para 100 volts, 1 espiras aqui, ou seja, eu tenho 1/4 das espiras do primário no secundário. Então, eu também vou ter 1/4 da tensão elétrica. No caso, ficaria em 25 volts. Muito bacana, pessoal. Isso nos permite escrever a nossa primeira relação aqui através dessa nossa regra de 3. Olha só, nós fizemos aqui, né, o número de espiras, que nós vamos chamar de N número de espiras. Número de espiras do primário, N1. Então, nosso N1 é igual a 3 espiras. E o número de espiras do secundário nós vamos chamar de N2. Então, a nossa regra de 3 aqui, o que nós fizemos aqui? Nós pegamos o número de espiras do primário, N1, está para a tensão do primário, que foi aqui, a gente jogou 100 volts, ou seja, tensão V do primário 1. E aqui embaixo, nós pegamos o número de espiras do secundário, que era 1,
N2, número de espiras do secundário, para achar a tensão do secundário, V2. Então, nós multiplicamos cruzado, ou seja, o que nós fizemos? Nós pegamos N1 vezes V2, 3 vezes x, foi o que nós fizemos. N1 vezes V2 foi igual a V1 vezes N2. Foi a multiplicação que nós fizemos. E aí, descendo aqui um pouquinho mais, para igualar número de espiras do lado esquerdo e tensão do lado direito, eu vou ter que manipular essa fórmula aqui. Lembrando que aqui, na verdade, é N2, né? N2. Esse N2 que está multiplicando vai passar para lá dividindo, vai ficar N1 vezes V2 sobre N2 é igual a V1. Esse V2 que está aqui multiplicando vai passar para lá também dividindo, então a fórmula vai ficar N1 sobre N2, ou seja, número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário vai ser igual ao V1, e o V2 que estava lá em cima vai passar para cá dividindo, V2. Então, essa aqui é a nossa primeira fórmula do transformador, para a gente conseguir calcular a tensão através do número de espiras. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui um pequeno exemplo, tá? Só para título de curiosidade. Eu tenho aqui um primário e aqui eu vou ter um secundário. Eu vou colocar aqui no primário uma tensão, lembrando que tem que ser alternada, de 10 volts, 60 Hz. E eu quero saber qual vai ser a tensão aqui no secundário, que eu não sei, mas eu vou dar para vocês uma relação de espiras. Então eu vou dizer para vocês que aqui no primário eu vou ter 500 espiras e no secundário eu vou ter uma bobina com 2000 espiras. E eu quero saber qual vai ser a tensão que eu vou medir aqui no secundário. Então, olha só. É só jogar na fórmula que nós acabamos de deduzir aqui, né? Na verdade, dá até para fazer de cabeça, porque aqui eu tenho 500 espiras, 2000 espiras, ou seja, eu tenho 4 vezes mais espiras no secundário, então a tensão vai ser 4 vezes maior, então vai ser 40 volts. Mas jogando na fórmula, para a gente fazer bonitinho, jogando na fórmula vai ficar N1 sobre N2. Quanto que é o N1? N1 é igual a 500 espiras. N2 é igual a 2000 espiras. V1, que é a tensão do primário, é igual a 10 volts. E V2 eu não sei, eu quero calcular qual vai ser a tensão no secundário. Jogando então na fórmula, vai ficar N1 sobre N2, ou seja, 500 sobre 2000 é igual a V1 sobre V2, ou seja, 10, que é o valor de V1, sobre V2, que é o valor que eu não sei, a minha incógnita. Multiplicando cruzado, vai ficar 500 vezes V2, multipliquei aqui, e multipliquei aqui 2000 vezes 10. Então, vai ficar 500 V2 é igual a 20.000. E aí, passando para cá, o 500 que está multiplicando o V2 vai passar para lá dividindo, fica V2 é igual a 20.000 dividido por 500. Corta esse zero com esse zero, corta esse zero com esse zero, fica 200 dividido por 5, logo V2 vai ser igual a 40 volts. Então está aqui comprovando que nós fizemos. O valor aqui então de V2 vai ser na verdade de 40 volts. Tá? Esse transformador aqui, ele é um transformador abaixador, elevador ou isolador? Fácil. Se entrou 10 volts, saiu 40 volts, a tensão aumentou. Então, esse transformador aqui é um transformador elevador. Então, esse transformador aqui é um transformador elevador de tensão. Tá ok?
Na próxima aula a gente vai continuar as explicações e abordar outros aspectos interessantes dessa máquina fabulosa que é o transformador. Valeu, falou!